E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua vida não está lá fora, mas está falando dentro da sua cabeça, todos os dias, sem você perceber? Existe algo acontecendo agora, enquanto você lê isso, que provavelmente já está influenciando suas decisões, seus comportamentos e até a forma como você enxerga a si mesmo. E o mais perigoso não é o que essa voz diz. É o fato de que você aprendeu a acreditar nela como se fosse verdade. Essa voz não grita. Ela não chega de forma óbvia. Ela não se apresenta como um problema. Na verdade, ela parece você. Parece lógica. Parece razão. Parece até proteção. Mas, na prática, ela está te limitando. Você já percebeu como, antes de tentar algo novo, surge um pensamento que te puxa para trás? Melhor não. Isso não vai dar certo. Você não está pronto. Depois você tenta. E você nem questiona. Você aceita. E segue. Como se aquilo fosse uma conclusão lógica. E não apenas um pensamento automático. E é exatamente assim que isso começa. De forma pequena. Quase imperceptível. Uma frase aqui. Uma dúvida ali. Um julgamento rápido sobre você mesmo. Nada parece grave. Nada parece definitivo. Mas essas pequenas falas internas começam a se repetir. E repetição cria familiaridade. E familiaridade cria crença. E quando você acredita, você age de acordo. Você começa a evitar coisas que poderiam te levar para frente. Começa a adiar decisões que poderiam mudar sua vida. Começa a se limitar antes mesmo de tentar. E o mais perigoso? Você não percebe. Você acha que está sendo racional. Mas não está. Você está sendo condicionado. Vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de Lucas. Lucas sempre foi alguém com potencial. Ele tinha ideias. Tinha vontade. Tinha capacidade. Mas, por algum motivo, ele nunca saía do lugar. No começo, ele achava que era falta de disciplina. Depois, achou que era falta de oportunidade. Depois, achou que era falta de sorte. Mas nenhuma dessas explicações realmente fazia sentido. Porque, no fundo, ele sabia. Ele não estava sendo impedido de tentar. Ele estava se impedindo. Mas não de forma consciente. Era algo mais sutil. Mais silencioso. Mais constante. Era aquela voz. Aquela que aparecia sempre antes de qualquer decisão importante. Antes de começar algo novo. Antes de se expor. Antes de sair da zona confortável. E ela sempre dizia alguma coisa. Nunca muito agressiva. Nunca muito óbvia. Mas suficiente para criar dúvida. Suficiente para desacelerar. Suficiente para parar. Talvez não seja o momento. Talvez você precise se preparar mais. Talvez isso não seja para você. E Lucas acreditava. Não porque ele era fraco. Mas porque aquilo parecia verdade. Parecia prudência. Parecia inteligência. Parecia evitar erro. Mas, com o tempo, algo começou a incomodar. Porque, apesar de sempre pensar bem antes de agir, ele nunca avançava. Apesar de sempre evitar riscos, ele nunca conquistava nada diferente. Apesar de sempre esperar o momento certo, esse momento nunca chegava. E foi aí que ele começou a perceber algo estranho. Aquela voz que parecia proteger, na verdade estava limitando. Ela não estava evitando erros. Ela estava evitando movimento. E sem movimento, não existe mudança. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa voz não surgiu do nada. Ela foi construída. Ao longo do tempo. Com experiências. Com fracassos. Com críticas. Com comparações. Cada vez que algo deu errado. Cada vez que alguém duvidou. Cada vez que ele se sentiu insuficiente. Uma nova camada foi adicionada. Uma nova crença foi criada. E essa crença virou pensamento. E esse pensamento virou voz. E essa voz virou padrão. E esse padrão virou identidade. Lucas não percebia, mas ele não estava ouvindo a realidade. Ele estava ouvindo um conjunto de interpretações antigas, repetidas como se fossem verdades absolutas. E isso muda tudo. Porque se essa voz foi construída, ela também pode ser questionada. Mas quase ninguém faz isso.
Porque questionar essa voz exige algo desconfortável. Consciência. Você precisa parar, observar, perceber o que está acontecendo dentro de você. E isso não é fácil. Porque essa voz é automática. Ela aparece rápido. Antes mesmo de você pensar. Antes mesmo de você decidir. Ela já te deu uma direção. E se você não está atento, você segue. Lucas começou a testar algo diferente. Ao invés de aceitar automaticamente, ele começou a observar. Toda vez que aquela voz aparecia, ele não reagia na hora. Ele questionava: isso é verdade, ou é só um padrão? Isso está me protegendo, ou me limitando? Isso é realidade, ou é medo disfarçado? E no começo, foi estranho, porque ele percebeu o quanto aquela voz aparecia. O tempo todo, em decisões pequenas, em decisões grandes, em pensamentos rápidos, em julgamentos sobre si mesmo. Era constante. E o mais desconfortável era perceber o quanto ele estava sendo guiado por aquilo. Mas algo começou a mudar, porque quando você observa, você cria espaço. E quando existe espaço, existe escolha. E quando existe escolha, você deixa de ser controlado. Lucas começou a agir mesmo com a voz ali, não esperando ela desaparecer, não tentando silenciar, mas simplesmente não obedecendo. E isso é importante, porque essa voz não some de um dia para o outro. Ela continua aparecendo, mas agora, ela não manda mais. E isso muda completamente o jogo. Porque antes, cada pensamento virava uma decisão. Agora, cada pensamento virou apenas uma possibilidade. E isso deu a ele algo que ele nunca teve. Liberdade, liberdade de agir mesmo com dúvida. Liberdade de tentar mesmo com medo. Liberdade de avançar mesmo sem certeza. E isso começou a gerar algo novo. Experiência real. E experiência gera evidência. E evidência quebra crenças antigas. Porque agora ele não precisava mais acreditar na voz. Ele tinha prova. Prova de que conseguia. Prova de que podia. Prova de que aquela narrativa interna não era absoluta. E isso enfraquece o padrão. Porque a voz perde força quando deixa de ser confirmada. Mas aqui está o ponto que a maioria evita. Essa voz não vai desaparecer completamente. E nem deveria. Porque, em alguns momentos, ela realmente tenta proteger. O problema não é a existência da voz. É o controle que ela tem sobre você. E a maioria vive sendo controlada. Sem perceber. Sem questionar. Sem escolher. E isso cria uma vida limitada. Uma vida onde você não testa seu potencial. Onde você não se expõe. Onde você não constrói algo real. Porque sempre existe uma razão interna para não fazer. Sempre existe uma justificativa. Sempre existe um depois. E esse depois vira padrão. E esse padrão vira vida. Lucas entendeu isso. E foi nesse momento que tudo mudou. Não porque a voz sumiu, mas porque ele parou de tratá-la como verdade. Ele começou a tratá-la como o que ela realmente é. Um pensamento. E pensamento não é fato. Pensamento não é destino. Pensamento não define quem você é. Mas se você não questiona, ele controla tudo. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo por causa de um pensamento? Quantas decisões você adiou por causa de uma dúvida interna? Quantas oportunidades você perdeu, não por falta de capacidade, mas por causa de uma narrativa dentro da sua cabeça? E mais importante, e se essa voz estiver errada? E se aquilo que você acredita sobre você não for verdade? E se você estiver se limitando, sem perceber? Porque esse é o verdadeiro risco. Não é errar. Não é falhar. É viver limitado por algo que nunca foi questionado. É viver uma versão menor de si mesmo, por acreditar em algo que não é real. E isso pesa muito mais do que tentar e falhar. Porque na falha, existe ação. Existe aprendizado. Existe crescimento. Mas na limitação silenciosa, só existe potencial desperdiçado. E esse é o clímax que a maioria evita encarar. Você não está travado por falta de capacidade.
Você está travado porque está ouvindo demais uma voz que nunca foi questionada. E enquanto isso continuar, nada muda. Mas a boa notícia é simples. Você não precisa silenciar a voz. Você só precisa parar de obedecer. Parar de aceitar automaticamente. Parar de transformar pensamento em decisão. E começar a escolher conscientemente. Mesmo com dúvida. Mesmo com medo. Mesmo com aquela voz dizendo para não ir. Porque é exatamente aí que a mudança começa. Agora a decisão é sua. Você vai continuar ouvindo essa voz como se fosse verdade absoluta? Ou vai começar a questionar? Comenta aqui embaixo. Quero ver se você tem coragem de admitir qual é a mentira que você vem acreditando. Deixa o like, porque isso mostra que você está pronto para assumir o controle. E se você quer continuar evoluindo de verdade, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não deixa a mente controlar a vida. A gente aprende a controlar a mente. Agora a decisão é sua.